É, muito bem. Continuando aqui, o que a gente viu no nosso estudo, o último estudo que nós fizemos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso último estudo, tá? Vamos lá. O que nós vimos? Falamos sobre o segredo do sucesso ante as oposições. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha alguns projetos, e esses projetos, todos eles tinham um impedimento. Então, parece que quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, só vai fazer. Não, não é assim que funciona. Sempre tem um ademais, sempre tem um porém, sempre tem, sabe, olha, uma coisinha que vai estar ali no meio, né? Então o apóstolo Paulo falou assim: olha, aqui na Ásia tem uma porta aberta e oportuna, é uma porta grande do Evangelho, ou seja, alguém, meus irmãos, estava abrindo a porta da casa, ou uma igreja nova estava nascendo, mas lembra do que ele disse? Dá uma olhadinha aí no capítulo 16, né? E no versículo 9, uma grande porta e poderosa, né, eficaz, se não me abriu, mas tinha o quê? Muitos adversários. Você acha mesmo que você vai trabalhar para Deus sem ter adversário, sem ter adversidade? Não, não se engane, né? Você continue firme. Um outro caso é que ele tem o projeto de mandar o Timóteo para Corinto. Lembra? Corinto está cheio de problema. Então, o que ele está fazendo? Ele não pode ir antes do inverno. Então, ele fala, olha, eu estou mandando aí o meu discípulo Timóteo. Vocês cuidam dele. E só que ele fala, olha, ninguém o despreze. A ida de um novo pastor, tem aqueles irmãos, né, que podiam olhar e dizer, em vez dele vir, ele manda esse moleque aqui, esse menino que não sabe nada. Olha, Paulo diz, ninguém o despreze. A ajuda daquele jovem, se a igreja soubesse aproveitar, é maravilhosa, é grandiosa. É como a chegada, irmãos, de um novo pastor. Quando chega um novo pastor, tem assim a igreja, às vezes cria uma resistência, né? Alguns irmãos, não, porque não é igual ao outro, mas é claro que não é igual ao outro, nem pode ser, nem vai ser igual ao outro. Mas aí os irmãos têm que fazer o quê? Não desprezar. Mais do que isso, a palavra de Deus diz aqui no capítulo 16, né, no versículo 11, né, ele fala assim, ninguém o despreze, mas acompanhai-o, ou seja, vocês ajude-o, vocês têm que ajudar ele e em paz, não é ajudar criticando, maltratando, não, é para ajudar em paz. Olha, porta que se abriu, tem adversário, jovem pastor que está chegando, tem que ter paciência com ele. E aí tem o caso do Apolo. O Apolo era um dos maiores pregadores que a igreja de Corinto respeitava mesmo, tinha cuidado com o Apolo. E o que está escrito aí, meus irmãos? O Apolo não quis ir. Aprende uma coisa, né? Por que o Apolo não quis ir? Pastor, porque eu acho que ele tinha outra obra. Não. Ele entendeu que naquele momento ele não ia ajudar. Como em algum momento pode ser que uma pessoa tão importante não vai poder ajudar também. Isso aqui é mais para a igreja. E por que não manda o Apolo, então? O Apolo disse que ele não vai. Então vocês ficam com o Timóteo. Mas vamos ficar com o Timóteo? Não vai... Pois é. Então, se contente com o Timóteo e deixe que o Apolo, Deus vai decidir para ele o momento que ele vai. Olha, queridos irmãos, né? Como é que a gente vence todas essas dificuldades? Vigiar e permanecer firme na fé, sede corajosos, sede fortes. Mas o mais importante está escrito no versículo 13, lá no 14, perdão. Lá no versículo 14, Paulo dá um conselho para nós, que é de suma importância. Ele fala o seguinte, fazei todas as coisas com amor. Se você vai fazer sem amor, lembre-se, não tem paga. Lembra de 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um sino que soa em vão, né? Não seria nada. Ainda que eu desse o meu corpo para ser sacrificado, olha que bonito, eu vou ser sacrificado, eu dou o meu corpo, mas a Paulo fala, se não tiver amor, isso não significa nada.
Ainda que tivesse profecia e tal, também conhecimento, sem amor. Tudo que você fizer, olha, diante de Deus, acredite nisso, não tem valor. Se você estiver na casa do Senhor, sem amar, sem o amor, não tem valor. É uma palavra muito dura essa, mas é uma palavra verdadeira que vem dos céus. Você tem que amar. Amar a obra de Deus, amar a casa de Deus, amar o povo de Deus, é preciso ter amor. E aí, meus irmãos, com essa palavra introduz o nosso último estudo, né? O que a gente vai estudar hoje aqui? Está aqui, ó, né? Vamos fechar o livro de 1 Coríntios. Para mim foi uma jornada maravilhosa de estudos bíblicos preciosos, e a gente viu que a igreja de Corinto podia mudar a placa dela lá, colocar a Igreja Batista da Fé. Os problemas que tinham na igreja de Corinto são os problemas que tem na nossa igreja. Pode ser que na nossa igreja tem muito mais problema que tinha na igreja de Corinto. Ah, pastor, mas aquela igreja estava um caos, né? Todos os caos têm uma resposta, todos os caos têm uma solução divina, e é isso que o apóstolo Paulo, ele apresenta para nós. Ele apresenta essa verdade, ou seja, não importa o tamanho do problema, o que importa é que Deus, ele está no controle e para tudo tem uma solução. Essa igreja de 1 Coríntios mostra isso para nós. A bênção de Deus ainda estava sobre ela. E aqui nós temos os últimos conselhos, os irmãos que deviam ser imitados na igreja, as amizades que deveriam ser buscadas pelos irmãos da igreja, e um foco, né, que a igreja tinha que realmente direcionar. Então, essas três coisas são muito importantes, a gente vai ver um pouquinho sobre elas hoje. Que tipo de amizade a gente tem que buscar? Ali, né? Que tipo de irmãos a igreja deve imitar? Por que eu devo imitar aqueles irmãos? E qual é o foco da igreja? Então, perceba que o apóstolo Paulo, ele dá as três respostas para nós. Então, meus irmãos, a gente viu, né, aquela necessidade de seguir exortações piedosas, já falamos sobre isso, vigiar, permanecer firme na fé, ser corajoso, ser forte, e tudo ser feito com amor. Então, isso aqui introduz aquelas três partes que eu falei. Então, isso aqui, meus irmãos, é a nossa necessidade pessoal. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 15, veja como ele muda, ele fala assim, agora, veja só, ele já falou para os irmãos lá, fazei tudo com amor, tá? Agora, né, que tem mais conselho para vocês, agora eu vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando o seguinte, sigam exemplos piedosos, não é isso? A necessidade de seguir exemplos piedosos. É incrível que as pessoas querem seguir o pior exemplo, não o melhor exemplo. Uma pessoa pega e fala assim, eu vou fazer isso também, por quê? Mas é errado, mas o fulano faz. Então, você vai seguir o pior exemplo. Você vai continuar em ver, aquela pessoa não gosta de ninguém, então eu não vou gostar também. Você vai seguir o pior exemplo. Eu não vou fazer nada na igreja porque aquela pessoa não faz nada na igreja, então você vai seguir o pior exemplo, né? Não, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo, siga exemplos piedosos. Então, aqui é muito claro isso. Às vezes a pessoa quer se afastar da igreja, e qual que é a muleta que ela usa? Qual que é a desculpa que ela usa? Ela vai olhar o defeito de alguém na igreja, não importa qual, e vai dizer, estou saindo por isso. Não, ele está saindo porque ele não ama Cristo. Porque ele tem um problema não com a pessoa, mas com Jesus. Esse é o problema da pessoa. Só que ela tem que assumir essa questão com ela e Cristo. Então, é muito simples fazer, vou seguir e vou usar o pior exemplo. Mas por que não usa o melhor exemplo?
Por que eu não diz assim, não, eu vou permanecer firme na fé, vou permanecer firme no amor, vou permanecer firme na casa de Deus, por quê? Olha o irmão lá, olha aquele irmão, está lá. Quantos anos ele está naquela igreja? Quantos anos? Olha Deus abençoando os seus filhos, Deus abençoando os seus netos. Siga os exemplos piedosos. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 15 e no versículo 16. Devemos sempre seguir, meus irmãos, o melhor modelo, né? Esquecer aqueles exemplos titubiosos, belicosos, né? Às vezes tem irmão que chega de primeiro, assim, acabou de ser batizado, ou vem de outra igreja, em vez dele se aproximar de quem está trabalhando, de quem está lutando, vai se aproximar daqueles que falam mal, daquelas pessoas que estão sempre querendo uma confusão dentro da igreja. Então, por que seguir esses maus exemplos? Na igreja sempre vai ter essas pessoas, sempre vai ter aquelas pessoas que vão criticar tudo, que vão reclamar de tudo, que não vão fazer nada, e vão permanecer na igreja, eles não vão sair. Eles vão fazer muita gente sair da igreja, mas eles não vão sair da igreja. Agora o apóstolo Paulo está dizendo, siga exemplos piedosos. Olhe para as pessoas piedosas, ou seja, que amam a igreja, que amam a Cristo, que amam o trabalho da igreja, que amam as pessoas da igreja. Então Paulo está dizendo aqui, né? Devemos seguir sempre o melhor modelo. Paulo dizia, sede meus imitadores, como também eu sou do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja de Corinto estava cheia de problemas. Estava. Eu vou seguir aquele irmão lá que está brigando com o outro na justiça. Segue. Vou seguir aquele irmão imoral do capítulo 5, segue. Vou seguir aquele que gosta de comer carne sacrificada ao ídolo, segue. Eu vou seguir aquele que está com aquele problema lá no casamento, está lá, segue, pode seguir, tem muita gente que segue. Então o apóstolo Paulo está dando uma opção aqui, ele está olhando para eles e dizer, vamos ler comigo aqui o versículo 15, olha, rogo irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que tem se dedicado ao ministério dos santos, portanto, sujeitai aos taus, e a todo aquele que auxilia na obra do Senhor. Espelhe-se sempre nos fiéis. Você já leu o livro de 1 Reis? Tenho comigo que você já leu o livro de 2 Reis? Já. E quando você lê o livro de 1 Reis, quando você lê o livro de 2 Reis, muitas vezes se repete a frase, e o rei fulano de tal, ele não seguiu os caminhos do Davi, seu pai, mas seguiu os caminhos dos pecados de Jeroboão. Olha, ali, eram 2 exemplos para seguir, o de Davi ou o de Jeroboão. O de Davi é o homem que lutava contra Golias. O de Davi é o homem que, cheio de falhas e defeitos, ele amava a casa de Deus, lutou pela obra de Deus, lutou as batalhas do Senhor. E do outro lado tem o Jeroboão. Quem que foi mais imitado? Davi ou Jeroboão? Jeroboão. Leia o livro de 1 Reis, leia o livro de 2 Reis, e veja, quando está começando qualquer reino, você vai ler assim, e permaneceu nos pecados de Jeroboão, porque Jeroboão introduziu a idolatria. Então, o camarada ia começar a reinar, pegava o cetro, sentava no trono, ele podia dizer assim, eu vou seguir o exemplo do Davi, eu vou lutar as batalhas do Senhor. Está cheio de ídolo aí que o outro rei colocou, quebra tudo essa mundice, faz que nem fez o Josias, faz que nem fez o Asa, faz que nem fez o Josafá. Quando fala de Asa, quando fala de Josafá, quando fala de Josias, diz que seguiram o exemplo de Davi, o seu pai. Então, irmãos, são exemplos a ser seguidos. Por que escolher os piores? Se sempre na igreja tem bons exemplos a ser seguidos. Por que eu tenho que me espelhar no pior? Será que é uma desculpa porque eu quero me afastar do trabalho da igreja? Pode ser, mas espelhe-se sempre nos melhores. É o que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, né? Sempre ali, continuando, né? Como é que Paulo definiu
exemplos piedosos. Pastor, tem como eu saber quem é um exemplo piedoso? Tem. Aqui, o apóstolo Paulo fala. Ele fala assim, a família de Estéfanas, aí no versículo 15, é as primícias, os primeiros convertidos da Ásia, da Caia, né? Então, quando o apóstolo Paulo chegou naquela cidade, começou a pregar a palavra de Deus, aquela família levantou a mão, foi uma das primeiras famílias a se converter. Mas não foi a única, muitos se converteram, mas a maioria se afastou. E aqui Paulo está dizendo, olha para a família de Estéfanas. Então, qual o exemplo que eu tenho para imitar, né? Irmãos com história dentro da igreja, tá? Por que eu digo irmãos com história dentro da igreja? Porque é o que Paulo está falando aí. Que apesar, olha a igreja de 1 Coríntios, de Corinto, né? Olha para essa igreja, pastor, mas tem tanta coisa errada nela que o apóstolo Paulo está falando, tem tanto defeito nessa igreja. É verdade. E a família de Estéfanas se afastou da igreja por causa do defeito de um e de outro? É assim que eles fez? Vou lavar as mãos que nem Pilatos e vou embora? Não, de jeito nenhum. A família de Estéfanas, ela ficou. Esse é um exemplo a ser seguido. Porque quando acontecer um problema na sua casa, na sua família, você vai fazer o quê? Você vai abandonar a sua família, sua casa também, seus filhos, seus netos? Não. Você vai ficar firme, você vai ser perseverante. Então, a mesma coisa na igreja. Olha a família de Estéfanas, a família de Estéfanas, ela não pertence para a igreja de Filipos, que era uma igreja melhor. Ela não pertencia para uma igreja que nem meus irmãos da Filadélfia. Não, aquela família era da igreja de Corinto, que é a igreja mais problemática do Novo Testamento, e está firme, e é fiel. E está lá. Então, Paulo está dizendo, segue o exemplo deles, faça a sua história dentro da sua igreja. Faça a sua história. Você vai passar tempos e tempos, alguém vai olhar e dizer, olha o fulano, quantos anos que ele está nessa igreja, ele, está lá, os filhos dele, está lá, os netos, está lá, os bisnetos. É muito lindo isso dentro de uma igreja. Aquelas gerações que ficam dentro da igreja para mostrar que aquela família é mais uma Estéfanas da vida. Eles estão ali, firmes no amor, firmes na palavra, firmes em Jesus Cristo. Então, são famílias que têm história na igreja. Quem são os exemplos piedosos? São exemplos que têm história dentro da igreja. Faça a sua história dentro da sua igreja. São irmãos dedicados ao ministério dos santos, é isso que está dizendo aí no versículo 15 e 16. Essa família ajudava muito os pastores, os líderes, né? E aí você tem essa palavra dedicação. Olha o capítulo 16 aqui, versículo 15 lá no final. Eles têm se dedicado. Então, dedicação, meus irmãos, é sacrifício. Dedicação, como está escrito, é entrega, né? É a manifestação do amor, é a manifestação de apreço, de consideração. Então a gente tem que pensar assim, será que o meu ministério dentro da igreja auxilia o ministério da igreja? Vai, pastor, claro, nem sempre. O ministério da igreja que é dele, não é da igreja. Ele não está nem aí com a igreja. Ele não se importa com a igreja. Ele não se importa em ajudar a liderança da igreja. O negócio é ele. Fala ele, é ele e ela, é claro, né? A pergunta que faz aqui é a seguinte, né? Seu ministério na igreja auxilia no ministério da igreja? Porque tem muito ministério que não auxilia, divide, causa confusão. Então, por isso é tão importante a gente olhar e dizer assim, o meu ministério é um ministério de amor, de paz, de misericórdia,
é um ministério de auxílio, de mãos dadas com todo o trabalho que a igreja está fazendo. Quando a igreja tem um projeto, o meu ministério, ele enquadra no projeto da igreja? Pensa sobre isso, porque isso é de suma importância. A igreja, Corinto é uma coisa, a família de Estéfano estava lá, auxiliando, se dedicando para aquele ministério dos santos. O ministério dos santos realmente é um ministério, meus irmãos, diaconal, pastoral, aquilo que a igreja estava fazendo. Então, aquela família se enquadrava dentro desse ministério e disse, olha, estamos aqui para ajudar, nós não estamos aqui para dividir, nós vamos somar e vamos trabalhar e junto. Não é? Então, meus irmãos, são irmãos também que encorajam outros corações. Aí, no versículo 17, vamos ler o versículo 17, até tem aqui na tela, né? Ele diz assim, alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaio. Tem mais 3 irmãos aqui para ser seguido, mais 2, né? O Fortunato e o Acaio. Pois eles supriram o que vos faltava, pois eles reanimaram o meu espírito e o espírito de vocês. É como Paulo estivesse dizendo assim, olha, irmãos, quando eles chegaram aqui na Ásia, o meu coração ficou tão feliz. Quando eu vi aqueles irmãos chegando, eu sabia que eu ia ser ajudado. Pensa como isso é importante. Porque até tem uma palavra aqui, se você chegar num lugar, vamos dizer que você chega em algum lugar, você chega na igreja, tá? As pessoas vão dizer assim, que bom que ele está aqui, ou ainda bem que ele se foi. O que as pessoas dizem quando você está chegando? Ah, mas tem gente que é maldoso. Tá, pode ser que aconteça isso, mas nem sempre. Pode ser que a pessoa realmente, ela não é benquista, no sentido que ela está sempre causando. Então, quando chega, mesmo a liderança, se ela vê uma pessoa que está sempre com problema, que está sempre reclamando, que está sempre afastando outras pessoas da igreja, quando essa pessoa entra, ninguém tem paz, o pastor também não vai ter paz. Ele vai estar orando por essa pessoa, vai estar trabalhando com essa pessoa, mas olha a diferença de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico. Olha a diferença. Paulo estava dizendo, quando eles chegaram, eu senti o meu espírito se reanimar. Então, quando você entrar na porta dessa igreja, os irmãos, oba, amém, olha que bênção. Quando você não está, mas faz falta, aquele irmão faz falta, eu sinto falta, estou orando para que esteja de volta. E é assim, irmãos, você vai sentir que você faz falta. E faz falta. Por isso, pense, sempre reanalisando, sempre trazendo exortação a si mesmo, a respeito do seu próprio comportamento dentro da igreja. E aí, ele diz, supriram necessidades emocionais, supriram necessidades materiais também, eles que levaram a carta lá da igreja para o apóstolo Paulo. Então, continuando, são irmãos que suprem necessidades, como eu disse, eles já tinham suprido essa necessidade, tá bom? Tanto uma quanto outra aí. E aí uma outra pergunta, o que eu devo fazer em relação aos bons exemplos que eu acabei de ver? Eu tenho que seguir os bons exemplos, não apenas seguir, o apóstolo Paulo fala. Vamos ver aqui? É só seguir? Não. Olha o que diz aqui, versículo 15. Agora, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é a primícia da Acaia, tem se dedicado ao ministério dos santos, que também vocês se sujeitem aos tais. Versículo 18. Porque recriaram o meu espírito e o vosso, reconheceis os tais. Então, são duas coisas aqui, uma no versículo 16 e outra no versículo 18. No versículo 16 diz, devemos imitá-los, ou sujeitai-vos. Na verdade, irmãos, sujeitar é no sentido que quando você olha, você segue, fala assim, olha, eu estou debaixo dessa ordem. Que ordem? Essa ordem de que essa família está trabalhando firme na igreja, que esse irmão, ele trabalha firme na igreja, eu vou entrar debaixo dessa bênção. É nesse sentido que ele está falando. Eu vou pegar e vou abraçar essa causa também.
Às vezes no ministério, meus irmãos, tem muita porta aberta. E aí uma pessoa chega, vê você trabalhando na igreja, lutando lá, sabe? Aí chega uma pessoa nova na igreja, e pela graça de Deus ele imita aquele que está trabalhando, que está lutando ali. O que você está fazendo? Ah, eu estou trabalhando aqui com essas crianças. O que você está fazendo? Olha, eu estou aqui fazendo essa obra aqui. Vamos dizer que você trabalha com música. Eu tirei um dia da semana aqui para cuidar dessas crianças e tal. Ah, que legal. E você precisa de ajuda? Olha, meus irmãos, você lá entende de música, mas a questão não é essa. A questão é, eu me sujeitei, ou seja, eu entrei debaixo dessa bênção aqui, eu quero ser abençoado também. Então, uma família, um irmão que está trabalhando firme na igreja, procure entrar debaixo dessa bênção, não é porque ele manda, não, é porque o trabalho que ele está fazendo requer que outras pessoas caminhem junto com ele. Então, o primeiro passo, realmente, é imitar. Que bênção se os membros de nossa igreja pudessem sempre espelhar nos melhores e fazer o que eles estão fazendo, para a glória de Deus. O que estão fazendo? Ah, eu quero fazer essa coisa legal também. Então, e segundo, devemos reconhecê-lo em honra, né? Que significa respeito, carinho, cuidado, né? A palavra-chave aqui é posso ajudar. Então, nesse sentido, quando você reconhece, eu posso ajudar. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Olha, irmãos, é muito importante. Eu acho que a igreja, nossa igreja, pela graça de Deus, vocês viram os números aí semana passada, né? Tem pessoas que não é da igreja, tem empresas que decidiram por, né, um coração generoso auxiliar na obra. E, na verdade, isso significa reconhecimento da obra que vocês estão fazendo. As pessoas não iam investir o dinheiro deles, o material deles, se não visse que a obra está sendo feita. Então, lembre-se disso. O que é o reconhecimento? O reconhecimento é realmente, olha, estamos juntos aqui, estamos ajudando, o que está precisando aí? E eu tenho certeza que quanto mais fizer, quanto mais trabalhar, mais reconhecimento vai ter. O reconhecimento não é chegar aqui na frente da igreja, ficar falando o nome de um, não, eu não vejo isso. Eu vejo que o reconhecimento é ter sempre condições de trabalho, porque Deus manda pessoas para ajudar. E isso vai acontecer. Então, o seu trabalho na igreja, nós vimos aí a semana passada, não foi assim, não, já faz bastantes dias, né? Que é o versículo 58. O versículo 58 aí do capítulo 15, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, ele não é vão, correto? Então é isso. Você nunca vai trabalhar em vão na casa de Deus. Pelo contrário, a mão de Deus está sobre você, né? O que você faz, olha, o que você faz pode parecer uma coisa muito pequena, pouco. Vamos dizer que eu estou aqui na frente pregando e tem muitas pessoas, né, que gostam de ver a mensagem depois, ou uma pessoa de longe está vendo a mensagem, e ele, por exemplo, já se acostumou de pegar essa telinha de fundo assim. Tem gente que faz esboço, correto? Aí chega no dia, o pastor está aqui, né, o outro irmão está aqui, mas não tem ninguém lá atrás. Olha, parece uma coisa pequena, mas a pessoa que está lá fala assim, olha, hoje não tem, vai fazer falta para ele. Então, quando o seu trabalho faz falta, é porque realmente você está fazendo a coisa certa. Veja, irmãos, como é importante o seu trabalho na igreja. Agora, continuando aqui, nós falamos que o que devemos fazer em relação aos bons exemplos na igreja, imitá-los, reconhecê-los em honra, com certeza, agradecer a Deus pela vida deles, mas uma outra coisa, busque amizades centradas em Cristo. Versículo 19, né? As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Então, aqui, há uma coisa que
mostra uma aproximação, uma proximidade entre a igreja de Corinto e a igreja que o apóstolo Paulo estava. A igreja de Corinto e esse casal. Então você veja só, busque amizades centradas em Cristo. Busque amizade de igrejas saudáveis, né? As igrejas da Ásia vos saúdam. Que bom que a igreja de Corinto tinha amizade com as igrejas da Ásia. Porque eram igrejas missionárias. Eram igrejas empenhadas, meus irmãos, em começar novos trabalhos. Eu acho assim, pastor, você quer juntar as igrejas? Eu nem gosto muito. Às vezes a gente vai se juntar com jovens de outras igrejas, que nem acreditam na salvação pela graça. Que acreditam numa salvação que não é nada bíblico. Então, por que eu vou fazer isso? Eu vou me ajuntar com uma igreja que, olha, está ali, estão batizando nenê, estão batizando... Por que eu vou fazer isso? Não faz sentido misturar uma coisa com a outra se vai prejudicar a verdade. Você pega, né, lembra que Jesus fez aquele milagre do vinho tão bom, né? Ficou um vinho tão bom, o camarada bebeu, oh, mas que vinho maravilhoso. Pegue um vinho que Jesus Cristo multiplicou então, que é o melhor que já teve nesse mundo, e fala assim, vamos aumentar ele, vamos levar ele naquela bica d'água lá, desse litro de vinho aqui nós vamos fazer 5. O que vocês acham? Vai ficar o quê? Vai ficar ruim, não vai prestar. Nunca mistura o certo com o duvidoso. O prejuízo é sempre para o duvidoso. Mas existe igrejas, irmãos, que dá satisfação de se unir e de estar junto. Então você vê a mesma obra, o mesmo trabalho, o mesmo amor. Veja, ontem vocês estavam lá junto com o irmão Américo, o trabalho deles. O trabalho que ele faz é o trabalho que nós fazemos. A salvação que ele prega é a salvação que nós pregamos. Eu não tenho problema. Mas eu tenho problema de ser chamado até para pregar em outra igreja. Nesses anos que eu estou aqui, 23 anos, eu fui convidado muitas vezes para pregar em outras igrejas. Eu aceitei 3 convites apenas. 3. Em 3 igrejas diferentes. E 2 delas, sinceramente, meus irmãos, depois que eu estava em casa, eu perguntei, será que valia a pena? Porque depois eles vão fazer o quê? Né, é uma coisa muito diferente, um trabalho muito diferente do nosso. Olha o apóstolo Paulo dizendo, as igrejas da Ásia vos saúdam. Havia uma amizade de igrejas missionárias com a igreja de Corinto. Vamos dizer que nós vamos lá, aquela igreja ali, né, prega igual, a salvação pela graça e tudo certinho, chama Batista também e tudo mais, mas é uma igreja dura, sem amor, sabe? Que não quer nada com nada. Olha, se juntar com uma igreja dessa, vai prejudicar quem está trabalhando. Então, não é por causa do nome, da denominação, é por conta, meus irmãos, dessa visão. A igreja tem que se ajuntar com igrejas que têm visão missionária. Porque o dia que, eu já falei para vocês, o dia que essa igreja perder a visão missionária, ela vai se tornar uma água com açúcar. Sabe, a mesma coisa, perdeu a visão missionária, ela, sabe, vai ficar se preocupando se tem forro, se tem bastante flor aqui na frente para embelezar, qual que é o recado que vai dar aqui, sabe, se os bancos têm almofada. Eu já cansei de ver isso. Estava na igreja lá e um ano eu fui, e no outro ano, quando eu voltei lá, estava tudo almofadado assim, sabe, tudo vermelho, sentava assim, ai, gostoso, né, tal, né, todo mundo, né? Mas não ajudava um missionário. Não tinha um trabalho aberto em 40, 50 anos de igreja, não tinha um trabalho aberto, mas tinha almofada para sentar. É isso que eu estou falando para vocês. De que igreja nós vamos nos aproximar? Então, a igreja de Corinto se aproximou de igrejas missionárias, que tinham amor pela obra. Olha, as igrejas da Ásia, meus irmãos,
estava lá, o evangelho estava chegando no mundo inteiro por conta daquela igreja, porque aquela igreja realmente era, e levava livro lá e queimava na praça pública, e lutava contra a idolatria, e gente apanhando dentro da igreja por causa dos ídolos. Isso aí foi a obra dessas igrejas da Ásia. É tão poderoso o ministério das igrejas da Ásia, que Jesus, no livro de Apocalipse, escreveu para 7 igrejas da Ásia. Nunca esqueça disso. O ministério poderoso que aconteceu ali. Então, vamos nos ajuntar, vamos buscar amizade como igreja, com igrejas missionárias, que amam a obra evangélica, evangelística, né? E uma outra coisa, amizades de casais saudáveis. Aqui, irmãos, esse casal amava afetuosamente, aqui no versículo 19, que diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e a Priscila, que também tem uma igreja na casa deles. Então, meus irmãos, esse casal, eles davam um apoio, um suporte tão grande para a família, para o ministério de Paulo, que no livro de Romanos, Paulo escreve o seguinte: olha, saúda-vos Áquila e Priscila, os quais, por mim, expuseram suas próprias cabeças. É maravilhoso uma frase dessa, um casal que disse: olha, nós não vamos entregar o Paulo não, pode nos matar, mas nós estamos com ele. Ele é um pregador do evangelho, ele é um missionário, e se precisar, nós vamos ajudar até a morte. Impressionante aquela palavra de Romanos capítulo 16. Que tipo de casal você se aproxima dentro da igreja? Você que tem você é um casal. Então se aproxime de casais que amem a obra, que amem a igreja, que tem dedicação no ministério. Ah, mas aquele pessoal lá não é de festa, aquele pessoal lá é muito... mas são espirituais. Se aproxime de pessoas espirituais. Então, busque amizades centradas em Cristo. Quantos casais vão murchando, vão parando a obra, seja casal mais velho, que já tem filhos, seja casal mais novo, que não tem, ou seja casal que nem casou ainda, né? Está lá, os jovens, vai se misturando com pessoas sem compromisso nenhum na casa de Deus. O que vai acontecer? Não vai dar certo. Se a pessoa tem um jovem casal aqui na igreja, né, casado de novo, vai se espelhar. Se tivesse Áquila e Priscila aqui hoje, e tivesse muitos outros casais, acabou o culto, sumiu, cada um vai fazer, e tem o Áquila e a Priscila aqui, e um jovem casal diz assim: olha, vamos tentar fazer mais amizade, se aproximar de Áquila e Priscila. Imagine o poder de Deus agindo naquele jovem casal. Como eu disse no começo, meus irmãos, nós temos a tendência de buscar sempre o pior exemplo, mas busque os melhores exemplos. Continuando aqui, para a gente poder já no nosso final, né, sai um assunto um pouco diferente aqui, que é o ósculo santo. É bíblico o ósculo santo. Trabalhava numa fábrica lá em Galha, aí saiu esse assunto, né? Lá, quando chovia, tinha que parar, né? As máquinas, chuviscou lá em São Paulo, já parava lá em Galha, né? E aí, vai parar, vai dar curto, vai queimar a máquina. Aí todo mundo subia, né? Era uma coisa que ficava maior do que todo mundo subia lá em cima, né? E ficava deitados lá, porque já era cheio daquele saco de estopa, e o pessoal ficava deitado, tinha gente que ficava a dormir. Só que aí começava as confusão, né? Sem trabalho todo mundo, na nossa igreja a gente tem um ósculo santo, a tua não tem, aí ficava um negócio desse aí, né? Aquela coisa lá. Uma vez teve uma briga lá, de duas denominações, né, de irmãos de duas denominações, se era a paz de Deus ou se era a paz do Senhor. Você acredita que eles estavam brigando? Mas briga feia mesmo, assim, discutindo bravamente, né? Não é paz de Deus, é paz do Senhor. Aí eu ficava pensando, nessa eu não me meto, né? Porque para mim, Senhor e Deus é a mesma coisa, né? Tanto faz falar paz de Deus quanto paz do Senhor, né? Só não pode falar guerra, mas falando paz, pode falar só paz, né? Então, mas havia uma discussão disso. E aí surgiu uma vez esse negócio do ósculo santo, né? E
Mas o que é isso? É bíblico isso? Tá na Bíblia, né? Tá lá. Tem 3, 4 passagens do Novo Testamento que falam do ósculo santo, que é o beijo da paz, né? É o beijo do amor fraterno, né? De paz, que consiste realmente em beijar a face de alguém. Agora, o que isso realmente significa na igreja, meus irmãos? Né? O que é isso? Na verdade, naquele tempo, era uma expressão de ternura e de amor ao próximo, ao irmão que estava ali. É uma expressão de amor e de ternura. Ósculo santo seria isso, tá? Agora, e hoje, né? Como é que nós vamos praticar isso hoje? Cada lugar tem a cultura dela. Aquele missionário que foi para a China, o Hudson Taylor, ele não foi o primeiro missionário a ir para a China. Foi muitos antes dele. Chegava lá os missionários de terno, de gravata, sabe, tudo bonitinho, com a Bíblia na mão, ficava tudo certinho lá, né? Pegava lá a Bíblia lá, colocava no braço assim, né? E ia lá. E aqueles chineses, meus irmãos, com aquele chapéuzinho, sabe? Os pastores com aquele chapéu bonito, sabe, que vinha lá da Europa, né? E os chineses com aquele chapéuzinho, sabe aquele chapéuzinho que, né, parece um teto de igreja, né? E com aquela roupa, tipo, é um saião, né? Tanto homem quanto mulher, aquela roupa que vai de baixo para cima assim, né? Não é saia, né? Sei lá como é que eles chamam aquilo ali. Aquele sandália de pau e os pastores tudo bonitinho, né? Chegava a brilhar o sapatinho preto deles lá, né? Então, eles não conseguiam resultado. Eles não conseguiam se aproximar dos chineses. Aí chegou lá, meus irmãos, o Hudson Taylor. Sapatinho, gravatinha, chapéuzinho, biblinha na mão, e nada. Aí ele começou a olhar aquele pessoal tudo vestido de branco, né, todo com aquele chapéuzinho na cabeça, sandalinho, plac, 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 no pé, uma madeira pesada assim. Um dia deu a louca nele, foi na barbearia, eu quero cortar o cabelo que nem o chinês. E aí cortou. Foi na loja, me deu umas mudas de roupa aí dessa aí. Pegou. Foi na sapataria, me dá 3 chinelos desse aí. Pegou. E eu digo, na cidade eu não fico. Os outros pastores escreviam para a agência missionária para que ele fosse excluído das missões. E lá vai ele, com a biblinha embaixo do braço. Com chapeuzinho na cabeça, roupa, não sabia nem andar naquela sandália lá, tudo torto. Começaram a ouvir o Hudson Taylor. Começaram a ouvir. E começaram a crer em Cristo, e pela graça de Deus, centenas de igrejas foram abertas. Com o tempo, o que os outros pastores começaram a fazer? Vão começar a usar um chapeuzinho na cabeça, né? Vamos vestir que nem eles vestem, não faz sentido. Às vezes, respeitar a cultura, se eu fosse um missionário no Irã, no Iraque, provavelmente meus irmãos, vestiria como eles se vestem, e eu só não abriria a mão na Bíblia, porque isso a gente não faz. Mas a minha esposa estaria usando o véu que elas usam. Como é que eu vou tratar da cultura? Isso é muito importante. Respeitar a cultura do outro. Tem que ter cuidado, respeite a cultura. No tempo de Paulo, homens podiam beijar homens na face, mulheres beijavam mulheres na face, mas nunca homens beijavam mulheres que não fossem suas. As mulheres beijavam as mulheres com ósculo santo, os homens beijavam os homens com ósculo santo. Aqui nós não fazemos isso. Aqui tá do lado do outro, né? Assim, ninguém nem beija ninguém, só faz assim. Não tem nem beijo, né? E o que acontece? Os homens não fazem isso uns com os outros, nem se espera que se faça isso uns com os outros. Mas lá fazia. Né? Aí vamos pegar aqui o Juvenal e o Renato na cultura aí, não, né? Todo mundo o Renato já isso aí, né? Olha lá. Não dá, né? Mas a gente não espera isso, mas não é que a igreja não espera.
As pessoas que estão em volta, mesmo ímpios, eles não esperam isso. Seria um escândalo mesmo. Então, nem eu, né? Aqui, as mulheres, sim. Nós temos o nosso ósculo santo, nós temos. Eu aperto, eu abraço um irmão, eu abraço o outro, né? E nos Estados Unidos, quando chega um americano ou uma americana, não é legal você pegar e querer cumprimentar ele com 3 beijinhos. Eles não fazem isso aí. Eles só dão as mãos. É assim que eles fazem. Família, não. Família, todos os membros da família dão um selinho um no outro. É assim que eles se cumprimentam, a família dentro, local, filhos e pais e netos. Né? Mas fora não, fora é só a mão que se dá. Então, respeite a cultura no ósculo santo. Não é porque está lá que a pessoa vai, não. Né? Então, cuidado com a tática do amor forçado, que isso para mim é uma coisa que eu acho que é tão esquisito, que é uma das coisas que eu não gosto de ir em outra igreja, é isso. Você está lá, fica de pé, fica de pé. Agora você tem que bater palma. Se não bater palma, está enrolado, você não é crente. Né? Aí, olha para o irmão do lado, nunca vi. Né? Pega na mão dele, peguei. Diz que ama ele, te amo. Né? Nunca vi na minha vida. Né? Não sei nem quem que é. Aí eu saio na rua, a pessoa está lá, você falou que me amava, você pode me emprestar R$10? Né? O certo é eu fazer o quê? Eu falei que eu amo ele, tô R$10 aqui, meu amigo. Né? Desculpa aí, eu não estava lembrando de você. Você falou lá na igreja. Então, na verdade, esse tipo de costume só nos faz hipócritas. Porque a pessoa sai ali da igreja, aquela igreja que você nunca mais vai ver a cara da pessoa, porque tem 10, 20 mil pessoas, aí você chega lá na rua, você não sabe quem que é. A pessoa pode até parar para você, rapaz, é legal que você falou que você me amava lá, estou com uns problemas lá em casa, lá, rapaz, minha família, tá? Você não sabe quem pode me dar um emprego, rapaz, eu não te conheço, eu falei isso lá na igreja, rapaz, desculpa de eu ter falado, hein? Né? A gente tem que ter muito cuidado. Então, eu pessoalmente, eu não gosto dessas coisas. Né? Pode ser que a gente vai visitar alguma igreja, eles têm esse costume, e você respeita o costume, você está entendendo? Eu me sinto muito constrangido, daí o momento, tem que ter medo, quando a gente vai para a praia, tem essas visitas aí, né? Dá um abraço aí na pessoa aí e tal, e assim, a gente tem o nosso costume, se eu abraçar, a pessoa vai querer que eu abrace, eu não abraço, agora se eu não abraçar, eles vão falar que eu não sou crente, né? Você não é crente, você não está falando aí, esse tipo de cumprimento forçado é uma das coisas que mais me chateia quando eu vou visitar outra igreja. Eu acho que não tem lugar, sabe? Não tem. Agora, veja, meus irmãos, continuando para a gente terminar, aqui tem nossa última tela aqui, o ponto principal, não, o penúltimo, do ósculo santo. Qual é o ponto principal? Não está em beijar alguém, é demonstrar apreço e amor por alguém. Você, às vezes, não precisa nem dar um beijo, nem pegar na mão. Mas se você tem amor por essa pessoa e apreço, você vai chorar por ela, quando ela não estiver bem. O amor cristão é algo que vai além do beijo. Judas beijou Jesus, não tinha amor por Jesus. Né? Em muitas religiões orientais, tem a prática do beijo, como eu falei. Olha, os muçulmanos, eles se beijam uns aos outros, porque eu falei que é a cultura oriental, mesmo os homens. Agora, a questão não tem a palavra amor na Bíblia deles lá. Eles fazem isso por costume, correto? Então, existe dentro da igreja um tipo de amor mútuo, que é único, que não existe em outro grupo, em outros grupos, né, e denominações que não sejam cristãs. Tem o Rotary, tem a maçonaria, tem o Lions Club. Olha, eles têm as confraternização deles lá, mas esse amor que a igreja tem, não é uma coisa da igreja, é uma coisa que vem de Jesus Cristo no seu coração, pelo poder que há em Deus, em conceder para você o Espírito Santo, faz você amar pessoas que você nunca imaginaria que amaria. Faz o rico ficar perto do pobre, faz o são ficar perto do doente, faz o chato ficar perto do legal, faz com que esse amor se esparrame de um jeito que eles sabem que, olha, aquele irmão não concordo com ele, mas eu amo ele, do fundo do meu coração, eu amo ele. Só a igreja pode produzir isso. Só a igreja que está em Cristo Jesus pode ajuntar
um espírito tão nervoso como Pedro, como Tiago, com pessoas tão mansas, tão amáveis como Filipe, como André. Então você pode imaginar, meus irmãos, que a igreja tem esse amor, é coisa única dentro de uma corporação, né, de um grupo. E agora, meus irmãos, as últimas palavras, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, olha que coisa, né? Vamos terminar então. Vamos terminar de vez. 1 Coríntios vai se acabar diante de nós, e vai ser agora, né? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja o quê? Anátema, seja maldito. Ou é duro, mas é a verdade. Uma pessoa que não tem Jesus já está debaixo da maldição. Então, quem tem Jesus fugiu da maldição. Quem não tem o amor de Cristo, essa pessoa está debaixo da maldição de Deus. Então, é uma verdade. Segunda coisa que ele fala aqui no versículo 22, Maranata, que quer dizer, vem Senhor Jesus, vem. Venha ao teu reino, é uma oração diária que nós deveríamos fazer. Senhor, estabelece o seu reino, eu tenho vontade que o seu reino chegue a nós. E a última coisa, irmãos, que eu acho que é muito bonito de Paulo, né, no versículo 23 e 24, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, o meu amor seja com todos vós. A graça como um presente de Deus, o amor como um dever meu próprio. Por isso que ele fala, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. A graça que Deus concedeu, é um presente. Vocês acabaram de receber esse presente. Então, a graça de Deus seja convosco. E da tua parte, Paulo? Ah, da minha parte? Bom, tem a parte de Deus e tem a minha. Qual que é a minha? O meu amor seja com todos vós. Então, você tem a parte da igreja, né, de Deus, e você tem a sua parte em relação à igreja. Qual que é a minha parte aqui? É o amor. Você deve amar os seus irmãos, você deve amar. Na verdade, irmãos, todos os problemas que havia na igreja de Corinto, poderia ser resolvido nesse toque final, quando ele diz, o amor seja com quem? O meu amor seja com todos vós. Se cada membro dissesse assim, que o meu amor seja com essa igreja, que o meu amor seja com aquela pessoa que está sofrendo, que o meu amor seja com aquela... Então, isso resolve qualquer problema. Com o meu amor, seja com aquele irmão que está, né, lutando contra o pecado. Então, você está resolvendo problemas dentro da igreja. A igreja de Corinto, do primeiro livro para o segundo livro, muda muito. Sabe por quê? Porque o que o Paulo disse, eles acataram. Eles não escutaram por aqui e soltaram por aqui. Eles resolveram os problemas internos. Amém, né? É assim que deve ser. Então, irmãos, acaba aqui com essa última frase, palavrinha, né? Amém. Que assim seja. Bendito seja Deus. Nos abençoou com mais um livro estudado aqui na igreja. Amém?